Hello, Polly! Tudo bom, Poliana? Tudo bem, teacher? E você? Tudo ótimo. Gente, estamos aqui com nossa querida Poliana. Vamos falar um pouquinho da trajetória dela, como ela começou a estudar, qual foi o resultado dela, quais são os planos para o futuro. Então, a Polly vai nos iluminar a nossa mente falando um pouquinho sobre a história dela. Beleza, Polly? Tranquilo? Combinado. Combinado? Tranquilo. Então, vamos Uhum. lá. Para começar, uma perguntinha mais fácil. Conta pra gente de onde você fala, né? Onde você está agora e qual é a sua profissão. Eu tô em Orlando, tô morando aqui há 2 anos já, e eu sou dentista no Brasil. Muito bem, agora vai virar dentista nos Estados Unidos, não é isso? Amém, assim espero. São os planos, né? Muito bem, muito Assim bem. são os planos. É, em relação a essa troca que você fez, né? Você saiu do São Paulo e foi morar nos Estados Unidos, né? Como que foi essa transição? Foi tranquilo para você? O que que você achou? Qual foi a principal mudança que você sentiu aí? Tá? Eu já estava com os planos de ir, eu e meu esposo, né? A gente já queria ir antes da pandemia, né? Em 2020, nossos planos eram para 2020. Mas daí surgiu a pandemia, então a gente teve que adiar um pouco os planos. Aí teve o lockdown, todo mundo em casa, meu esposo de home office, e para mim não dá home office, né? Então. Aí, como a gente já tinha os planos de vir, eu comecei a estudar para os boards, porque eu já tinha pesquisado como que era o processo, né, para fazer a validação do diploma aí. E então eu aproveitei esse momento que eu estava em casa para estudar para o board, né? E comecei a estudar em janeiro de 2020 e fiz a prova em outubro de dois. Aí fui para os Estados Unidos, ainda estava a pandemia, né? Outubro de 2020. A gente teve que fazer quarentena, a gente ficou 15 dias no México para Aventura. poder entrar nos. Isso, para poder entrar nos Estados Unidos. Aí fiquei estudando, aí fiz a prova, né? O board são, na época eram duas provas, agora mudou, né? Agora é integrada. Aí fiz o board um. Aí passei, voltei para o Brasil, a gente voltou para o Brasil e comecei a estudar para o board 2, né? Aí fiquei estudando e quando a gente veio para o board 2 para fazer a prova, a gente já estava com tudo encaminhado, processo de visto, tudo, então a gente já veio para ficar. A transição nunca é fácil, né? Mudar assim, começar do zero, nunca é fácil, né? Por mais que você planeje na sua cabeça é aquela coisa perfeita, né? E depois, quando Realidade, te mostra. adaptação, tudo, o inglês, não falava inglês, o inglês que eu tinha, a maioria eu tinha aprendido estudando para o board, né? É, sim, tinha, passou nas provas, passei nas duas provas, né? Mas ainda tinha uma grande parte pela frente, tinha o TOEFL, que para mim era difícil, porque eu não falava inglês bem. Então a transição foi bem difícil também em relação a trabalho, começar do zero, né? Sair, tipo, eu era dentista aqui, você não é nada, né? E em relação ao TOEFL, qual é o motivo que você tem que fazer o TOEFL? Por que que você precisa do TOEFL na sua vida? Porque para eu poder validar meu diploma, eu tenho que entrar numa faculdade aqui, tenho que fazer. Depende do programa, né? Um programa, e eu tenho que cursar entre 2 a 3 anos, dependendo do programa, numa faculdade aqui. E como é um programa para dentista estrangeiro, você tem que mostrar que você tem proficiência no inglês, né? Uhum. Você vai poder entender as aulas, vai poder participar, tudo. E eles pedem um TOEFL, assim, cada faculdade pede uma nota, mas todas as faculdades são acima de 80. Mas se você tira 80, não é uma nota atrativa, né? Porque é um processo muito concorrido. Você aplica para a faculdade, mas você tem que ser chamado, né? Assim, você tem que ser atrativo para eles poderem te chamar. Então, se você É. aplica com 80, você.
tá assim, no limite para poder aplicar, mas não é atrativo entre muitos candidatos que têm notas muito altas, né? Entendi. Bom, então a meta era 80, pelo menos 80, e na Para poder realidade, aplicar. para poder aplicar. E quanto você tirou É. na prova do TOEFL? No final ou na Nota primeira? final que você conseguiu para ficou satisfeita? 96. 96. Então, 16 pontos Sim, acima do mínimo pedido, né? sim, Então, você se sente 16 competitiva pontos. agora com essa nota? Sim, agora eu tô bem feliz com a minha nota. Foi suada, Olha, eu mas vou ser bem tô bem sincero. feliz. O pessoal que tira uma nota assim muito, muito maior, geralmente o pessoal de humanas tira uma nota maior que o Hum, pessoal da saúde, por exemplo. Então, acho que a faixa uhum. de 90, o pessoal da saúde está maravilhoso, maravilhoso. Então, parabéns aí, realmente, 96 é um notão. Vamos ver, agora é Foi só botar no suado, né, currículo. teacher? Você bem sabe que foi suado. Sim, foi suado. E a gente vai falar sobre isso, né? Por que que foi suado tirar 96? Porque muita gente pensa que vai se preparar em alguns meses, algumas semanas, né? Não, E mal entende o processo por trás da é, preparação, né? Então a gente vai falar sobre isso, é, iluminar a sim. mente das pessoas. Ó, então vamos lá. Primeiro de tudo, fala para mim, o que que significa essa aprovação para você? Agora que você foi aprovada no TOEFL, etc., o que que você vai fazer? Qual é que é a próxima etapa agora da sua estratégia? Agora, na verdade, eu já fiz, né, que foram as aplicações para a faculdade. Já apliquei, eu apliquei até um pouco em cima, assim, da deadline, né, porque eu estava concentrada no TOEFL, né, então eu demorei, tipo assim, foi no 5 minutos do segundo tempo que eu consegui a nota que eu precisava. Então, eu montei minha aplicação e já mandei para as faculdades. Agora, estou esperando a resposta para ser chamada para entrevista, né? Esperando pacientemente. Esperando, aquela pacientemente atualizando o e-mail a cada 5 minutos. Muito bem, muito bem. Mas é assim mesmo. Aí recebendo o aceite, né? Você consegue começar aquele programa de 2 a 3 anos para conseguir, né, entrar numa. Primeiro, você é chamada para entrevista, e da entrevista você tem o sim ou não, né? Já no dia da entrevista ou eles entrevistam depois de dar um resultado? Entrevista e depois dá um resultado. Algumas faculdades têm a prova do bench test, né? Que você tem que fazer uma prova de preparo, né? Eles falam lá, até o dente, você faz um preparo de coroa, uma restauração, e aí é o conjunto, aí você vai ter o sim ou não. Muito bem, muito bem. Então ainda tem essa etapa aí para ser vencida, mas vamos combinar, né? Da entrevista eu acho que é o mais tranquilo de tudo que eu Ah, vou eu não fazer. sei. Será? Então, Eu não sei. vamos descobrir. Eu quero descobrir. Bom, então eu queria que você me falasse assim, como que você avalia seu nível de inglês atual? Você está morando há 2 anos em Orlando, né? Você teve aula de inglês. Como você avalia seu Uhum. nível de inglês atual neste momento? Assim, melhorou muito do que quando eu cheguei aqui, melhorou muito mesmo, assim, o TOEFL, ele me ajudou muito a melhorar meu inglês, né? Por mais que a prova seja muito estratégia, né? Mas você acaba tendo que estudar as quatro coisas, né? O listening, reading, writing, e speaking. Então, me ajudou bastante. Mas, assim, não tá no nível ainda que eu quero, né? Chegar, que eu, assim... Porque eu acho que para você ser um profissional aqui respeitado, você tem que falar inglês, tipo assim, fluente, sem hesitar, sem pensar em português e traduzir. Não tá do jeito que eu queria, mas tá muito melhor do que quando eu comecei a estudar, com certeza. Entendi. Então teve uma transição aí, desde que a Poliana chegou em Orlando até a Poliana que passou no TOEFL e está tentando aplicar, né? Sim, E provavelmente quando você sair da universidade depois desse tempo, vai, vai ter a outra transição, né? Que é para o inglês sim, realmente. A gente vai ganhando confiança com o tempo, né? Não adianta. Não adianta a gente querer é, apressar as coisas, né? O idioma é um pouco mais demorado. é, Bem, muito bem. E o Anderson, seu marido, como está o inglês dele? tá melhorando também. Tá fazendo aula aqui, entrou num curso aqui, né? Ótimo. E tá melhorando, assim. É que quando a gente chegou aqui, a gente ficou
muito em lugares assim que falavam brasileiro. Todo lugar que a gente falavam português, todo lugar que a gente ia era com brasileiro. Trabalhava com brasileiro ou com o pessoal que fala espanhol. Então a gente estava aprendendo espanhol e o inglês estava ficando travado. Complicado, né? Complicado. Quando Mas foi a nos gente também Estados Unidos, eu tive esse mudou. problema também. Mas aí as pessoas falavam em português comigo, eu respondia em inglês, só para falar assim, gente, eu tô aqui, eu quero praticar, Sim. Não, né? agora também. Agora eu já estou trabalhando em lugar americano e eu senti que também isso está me ajudando bastante. Muito bem. E diz uma coisa, você acreditava que seria possível atingir essa meta do TOEFL? Você teve alguma insegurança ao longo do caminho que te fez duvidar de alguma coisa? Como é que foi essa situação? Ai, com certeza. Quando eu vi a prova, porque antes quando eu comecei a estudar para o board, eu falava assim, quando eu estiver na etapa da prova de inglês, vai ser mais tranquilo, né? Tem que estudar só inglês. Eu já gostava de inglês, mas tipo, eu falei assim, vai ser melhor. Mas quando eu vi a prova do TOEFL, eu falei assim, nossa, tipo, a minha meta de 80 tá muito alta, não vou conseguir fazer. Não, porque eu já vi muita gente falando assim, a prova do TOEFL é só técnica, mas é técnica, é muita técnica, mas não tem como você fazer a prova sem, sem ter uma base de inglês, sabe? Exatamente. E muita gente já recebi vários alunos para mim falando comigo, falando assim, professor, tô com inglês básico, posso ter aula contigo? Aí eu, agora não vai dar. Tem que esperar um pouquinho para Uhum. você amadurecer o inglês para ter aula comigo, né? Então, é difícil falar isso para o aluno, que às vezes ele tá querendo assim, professor, tem 3 meses para cumprir a meta do edital, né? E a gente sabe que você tem que o quê? Evoluir um pouco no inglês, está no nível intermediário. Você chegou assim no nível intermediário, né? Agora você está Uhum. naquela transição do intermediário para o avançado. A sua Uhum. nota 96 é considerada C1. C1 é nível avançado. Então, tivemos aí uma mudança. Agora você está querendo ir o quê? Do C1, que é o avançado, para o C2, que é o fluente. Aí é Sim. a grande Uhum. virada de chave, né, Poliana? Sim, com Muito bem. certeza. E outra coisa, qual foi a sua maior dificuldade durante o seu preparo? Teve alguma das habilidades que te deixava mais insegura? Era o writing, era o reading? O que que você achou? O speaking, com certeza. Por quê? Você lembra, né, Eu teacher? lembro, eu lembro. Nossa, eu não conseguia nem. Eu lembro que no começo das aulas eu não conseguia terminar um speaking. Eu começava a falar, falava, não, não, peraí, vamos de novo, calma. Eu não conseguia terminar, não conseguia. Eu me enrolava, ficava insegura, sabe? Não conseguia organizar meu pensamento, porque por mais que seja, é speaking, mas você tem que se organizar, né? Sim, Você tem a parte do listening, que se você não entender, você não vai conseguir nem falar. Tem a parte do reading, que também se você não saber, tipo, resumir o reading que eles te passam, né? Que são as 4 questões que eles têm. Se você não conseguir resumir, não conseguir entender, você não vai conseguir falar. Então, eu ficava muito nervosa, porque também tinha o tempo. um cronômetrozinho te apressando, né? Aí eu ficava muito nervosa. Eu lembro que nas primeiras aulas, eu lembro que quando começava a aula, que eu tava assim, aí você já me falava, hoje é speaking. Ai, não, speaking, por quê? É verdade. Mas então é engraçado que as pessoas não entendem que o speaking não é só você falar inglês. É você ler um texto de forma estratégica, é você escutar o Sim. áudio e pegar informações chaves, né? É você ter capacidade de síntese e tudo isso e ainda falar inglês, né? Então falar Uhum, inglês é a ponta do iceberg ali, né? De toda sim. a questão envolvida. Mas quando você tirou no speaking no TOEFL? Tirei 22. 22, que é a nota de gente B2 C1, né? É uma nota É. bem legal. Ou Mas seja, a primeira que eu fiz, eu tirei 19, o primeiro TOEFL. fez uma evolução de 3 pontos, né? Pronto, falando sobre sua Sim. preparação, quanto tempo você levou para você conseguir concluir sua preparação para a prova do TOEFL? Quanto tempo desde a primeira aula até você conseguir a sua nota? Então, demorou bastante, porque quando eu comecei as aulas, a gente tinha acabado de chegar aqui, né?
Uhum. E eu não falava quase inglês, assim, sabia, assim, se entendia um pouco, mas não falava bem. É, a gente acabou de se mudar, tinha começado um trabalho novo de assistente, estava aprendendo a ser assistente também. E assim, não estava conseguindo focar como eu gostaria, e também, é, conforme as aulas, eu percebi que não adiantava, assim, sabe? Quando terminou as aulas, quando as aulas terminaram, eu fui entender. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso. Uhum. Você falou assim: ah, vamos. E aí, a prova? Eu falei assim: ah, eu não vou fazer a prova porque tá faltando vocabulário para mim, sabe? Eu vou fazer o speaking, eu vou fazer o reading, mas tá faltando muito vocabulário, tá faltando gramática, não sei escrever inglês. Aí a gente, lembra? Aí a gente fechou outro pacote de aulas voltado para gramática e Conversação, vocabulário e conversação. vocabulário, lembro. De artigo acadêmico, né? Vocabulário acadêmico Conversação que a gente fez. acadêmica focada na prova, É, vocabulário-chave. Por quê? Você teve esse insight que nem todos têm, né? E você perceber que terminou a preparação e falou assim, poxa, mas eu entendi a estratégia da prova, mas o meu inglês não está tão refinado assim para fazer a prova nesse momento. Aí vai lá, dá aquela lapidada e depois faz a prova, né? Então, isso é uma sim. maturidade, né? Que nem todo mundo tem. Então, você teve, né? E conseguiu trabalhar isso. E olha só. Sim, eu fiz do que quando a gente começou as aulas, eu acho que eu comecei em meio do ano passado. Eu fui fazer a prova em abril, a primeira prova que eu fiz, né? Eu fiz 4 vezes o TOEFL. E a primeira prova que eu fiz em abril desse ano, Então você demorou um né? tempão desde a preparação até começar a fazer a prova, né? Você queria se sentir mais. É, Aí depois porque a engatou, gente, né? Foi fazendo abril, tananã, até. porque a gente terminou o pacote de aulas que eu tinha feito do TOEFL, focado para o TOEFL. Aí eu entendi que eu precisava melhorar o meu inglês, porque eu não ia conseguir tirar a nota que eu precisava. Aí a gente fez as aulas. Aí depois das aulas, aí eu fiquei estudando em casa, praticando, porque daí eu voltei para o TOEFL, né? Porque até então eu estava focando nas aulas. Então você teve um período de estudo solitário, né? Um estudo que você teve sozinha com você mesmo. Tive, eu comecei a ler, a escutar podcast, aqueles TED Talk em Olha, inglês. excelente. É. E o que eu fazia também era escutava aqueles sites japonês que tem os testezinhos. Aham. O listening eu ficava. Eu tive um pouco, eu tinha dificuldade no listening no começo, não estava tirando nota boa. Aí naquele site eu comecei a copiar, tipo, colocava o listening e copiava, sabe? Aham. O que o listening estava falando. Aí depois eu ficava conferindo, anotava as palavras que eu não conhecia, essas coisas. Mas é assim que as pessoas aprendem. As pessoas têm que entender que a aula é uma parte e o estudo solitário é Uhum, outra parte, né? Eu tive aluno para ele, para um aluno que eu tive, que eu falei assim para ele: olha, eu estou sentindo falta do seu estudo sozinho, né? Cadê o seu estudo para revisar? E eu sempre passo PDF para os alunos, né? Eu passo dica de site, e tudo mais. Não sei se eu te passei alguns PDFs de gramática que, passou. que eu recomendo para o aluno entender que isso faz parte do processo para conseguir melhorar a nota, né? Então, eu preciso que o aluno me ajude também, né, com o estudo dele. Uhum, E para além de estudar sozinha, por que que você achou que precisava de buscar um professor para te ajudar, né? E por que que você quis buscar o meu curso em específico para ajudar você no TOEFL? uhum. Porque eu precisava de uma orientação, eu não sabia como estudar para o TOEFL. Eu não sabia assim, eu via a prova, eu não entendia a prova. Eu precisava de uma orientação para entender técnica de prova, porque o TOEFL, se você não se prepara, se você não tem uma orientação, se você não entende a prova, é muito assim, se você não tem o inglês, não tem como ser só técnica, Aham. porque senão você não vai entender o listening, senão você não vai entender o reading, se você não vai conseguir falar, porque você não vai entender que é a questão que é.
Mas se você tem o inglês, o que eu conheci bastante, assim, conheço bastante gente que está nesse processo de validação e que já tem o inglês fluente, mas que tem a nota menor que a minha, que não é fluente o meu inglês. Conheço muita gente Porque, assim. porque se você tem o inglês fluente, mas você não entende a técnica, você não entende a prova, você também não consegue uma nota boa. Eu tive uma aluna que ela era professora de inglês e ela tirou 80 no TOEFL. Ela não tinha a Aham, menor condição de tirar 80. Professor de inglês geralmente tem que tirar pelo menos 100, né? Aí ela fez sim. aulas comigo, entendeu a formato da prova, viu que ela falando tudo errado de estratégia, fez a prova de novo e tirou mais de 100. Então ela aumentou 20 Uhum. pontos, só erro de estratégia, erro de técnica, né? E é muito comum. Eu conheci uma menina numa faculdade, quando eu fui fazer um shadowing, numa faculdade aqui, que ela não estava aplicando porque ela não tinha nota do TOEFL, mas eu conversando com ela, o inglês era perfeito e o meu ainda meio arrastado, né? E o inglês dela perfeito. Ela falou para mim que ela nasceu no Paquistão, que ela veio para cá, cresceu aqui, mas voltou para lá para fazer a faculdade e queria e voltou porque era menos tempo e mais barato e voltou para cá para poder validar o diploma. Muito bem. Ela Então, é o inglês paquistanesa? dela, hã? Paquistanesa ou metade americana, metade paquistanesa? Ela nasceu lá. Às vezes No, ela tem dupla cidadania, né? Às vezes consegue, dependendo. aí o inglês dela, ela cresceu aqui, o inglês dela fez escola aqui, high school aqui, e ela não tinha 80 no TOEFL. Nossa Senhora, tá vendo? Ou seja, Sim, faltou a famosa estratégia. Muito sim. bem, é importante saber isso. E se você fosse falar para, se você fosse escolher alguma coisa que o curso realmente te ajudou assim na sua preparação, o que que você acha que eu realmente consegui te ajudar, que você fez uma diferença na sua preparação? A técnica de prova, os templates, Template. né? Template do speaking. Sim. Do speaking, do writing, a gente fez 3 pacotes de aula. Foi o do. E no final, quando meu inglês já estava melhor, né? é, a gente mudou o writing. Aí eu queria fazer queria focar no. Mas foram poucas aulas, acho que foram 6 aulas, né? Um intensivo de Para seis você aulas. aprender o novo formato do writing que mudou, aí eu ensinei um template novo também, né? Isso. De criar. E aí a gente fez, a gente treinou um pouco o speaking. Muito bem. Foi os Então, dois. gente, template ajuda muito os alunos. Teve um aluno meu que ele falou, eu tive um aluno que ele era perfeito no inglês dele, C2, o nível dele. E ele tinha muita dificuldade no speaking também. Aí eu passei o template para ele organizar as ideias, ele falou que fez toda a diferença na vida dele, que ele nunca conseguiria organizar as ideias assim, que às vezes é só isso, é só uma questão de organização, né? Da pessoa. É porque com o tempo correndo, você fica perdido, parece que vem um ponto de interrogação na sua cabeça. Se você tem o template memorizado, você só vai completando ele, né? Você já, que nem o writing, você tem 10 minutos para fazer o seu texto. Então, se você tem o que que eu fazia? Eu já escrevi o template no Write, escrevi o template todo. Antes de ler os posts lá, e Aham. depois eu lia e começava a completar. Pronto. Ajudou bastante, então. Salvou, Sim, economizou um ajudou. tempinho bom. Com certeza. Muito bem, então estou feliz de poder ajudar nessa parte do template. Realmente é uma coisa que ajuda a orientar, né? No começo, quando eu preparava o TOEFL, eu até era um pouquinho contra da template, porque eu queria que o aluno andasse com as próprias pernas. Mas aí depois eu percebi que ele vai andar com as próprias pernas, ele precisa só de um empurrãozinho. Aí eu botei o template oficialmente no curso mesmo, e eu recebi tanto feedback positivo disso, eu falei assim, tá, vai manter agora o template, vamos dar template para tudo. O É pessoal. ótimo o template. Exatamente. E agora me conta o seguinte, como que é trabalhar aí no exterior, né? Você está trabalhando na área de dentista, mas não como dentista, né? Qual é o cargo que você está ocupando agora e como que é trabalhar nos Estados Unidos? Então, eu trabalhei de assistente quando eu cheguei, né? Trabalhei 1 ano e pouquinho de assistente.
Foi muito legal porque eu aprendi muita coisa, principalmente a dinâmica aqui, né? Porque é muito diferente de um consultório brasileiro. A dinâmica aqui é bem legal, assim, é um time, né? No Brasil, o dentista trabalha muito sozinho. Uhum. Às vezes tem auxiliar, às vezes não, mas é mais sozinho. Aqui não, aqui é um time. E a correria, né? Porque o doutor vê uma hora, viu 3, 4 pacientes. Então depende muito de ter um time, de ter assistentes, de ter gente por trás. Entendi. Aí, mas aí, como eu já tinha feito os boards, porque aqui tem uma profissão que não existe no Brasil, que é o de dental hygienist, que é a pessoa que faz tratamento periodontal, né? As limpezas, raspagem, e tem o primeiro contato com o paciente, faz as radiografias, faz o tratamento periodontal, faz os exames com o doutor. E aqui tem uma faculdade para ser hygienist. Nossa, o senhor não Que, sabia. sim, são 4 anos a faculdade, sem fazer college, tudo. E Olha só. quem é dentista estrangeiro pode ser hygienist aqui. Você só faz prova na Flórida, né? É o único estado que te permite ser hygienist, dentista estrangeiro. Você tem que fazer o board de hygienist ou o board de dentista. Entendi. Como eu já tinha feito de dentista, aí eu fiz mais 3 provas, né? Mais duas teóricas e uma prática. Aí eu consegui a licença. Tô trabalhando de hygienist desde junho. E já Aí eu ganha tenho bem, gostado. né? O Radiante já tem um salário legal. Sim, já ganha bem melhor que assistente. É uma boa profissão aqui, sabe? É uma profissão muito bem valorizada pela equipe, né? Pela equipe é, num consultório. Aham. E assim, os dentistas, as pessoas te respeitam, o hygienist, Que o legal. salário é bom, é uma Então profissão bem legal. já é uma coisa que estimula você, né? Esse seu processo. Enquanto não vem a validação oficial para dentista, né? Você já está atuando na sua área, né? Isso é muito bom. Sim, tá atuando na área, você tem seus pacientes, você pode, é bem legal, eu gosto, tô gostando. Muito bem. Então, agora que você cumpriu essa etapa, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo atual que você está focando? É a questão da aplicação da universidade? Tem mais alguma coisa? Agora o próximo passo é a aplicação da faculdade E as entrevistas? e as entrevistas. A aplicação primeiro, aí as entrevistas é o depois da aplicação. Como eu fiquei muito tempo, assim, fiquei não muito tempo, mas um grande período desse ano focada no TOEFL, eu acho que talvez a minha aplicação não ficou como eu gostaria, assim, né? Sim. Porque você também é uma coisa, é algo que demora, porque você tem que elaborar cartas de recomendação, personal statement, é, e tem que ficar, é muita coisa, muito esforço que você coloca ali, então é uma coisa que tem que ficar muito bem feita. Aí, se eu não for chamada nesse ciclo, aí o ano que vem eu vou trabalhar na minha aplicação, né? É. Vou fazer inglês, já até me matriculei num curso aqui de uma escola pública, né? É, Maravilha. Arrasou. então. Aí eu vou começar, porque eu quero chegar no inglês C2. É, e nada melhor do que uma imersão ao vivo com o pessoal, né? É bem gostoso isso. Então, e trabalhar bastante na minha aplicação, né? Das cartas, no personal statement. Tem que ter duas cartas de recomendação, né? É que assim, depende de cada programa, né? Você aplica por plataforma e você joga tudo nessa plataforma e de lá da plataforma você manda para a faculdade. Aí tem uma plataforma que você só precisa de 3 cartas. E Aham. tem outra que você pode ir anexando mais, até 5 cartas, Nossa, que legal. né? Então é isso, né? Inclusive eles são muito ligados dessa coisa, né?
de você como pessoa. Beleza, você é esse profissional, mas e você quanto pessoa, né? O que você tem para contribuir? Sim, A sua exatamente. personalidade, né? Eles são muito assim. É, eles falam muito isso, que às vezes a gente, toda a nossa aplicação é voltada para profissional. Quem é você no trabalho? Mas eles querem conhecer você, tipo, Quem é a que Poliana fez como você pessoa? chegar até ali? Como que eles querem saber de você, da sua personalidade, do que você gosta. Não é só o seu profissional, tipo, o que você fez, as pesquisas que você. Isso é importante também. Mas eles veem um conjunto, né? Então é importante eles saberem quem você é também. Muito bem. E por último, para fechar o nosso papo aqui, que foi muito bom, adorei. Você contou coisas até que eu não sabia do seu processo, que eu fiquei impressionado de quão difícil É né, você difícil. tentar vencer todas essas etapas, né? Então, é importante ter apoio de alguém, né? O Anderson te deu apoio também, né? Ah, Você com certeza. também foi muito perseverante, né? E agora eu acho que você passou uma etapa, você virou uma curva, né? Que agora meio que você tá indo, né? Você já tá lá assim, já tá no ritmo. Tô quase vendo a luz. Então tá ótimo. Então, por último, para fechar nosso papo aqui, eu queria que você me falasse assim, qual dica você daria para alguém que está querendo fazer o TOEFL e não sabe por onde começar? O que que você falaria para essa pessoa agora? O que que ela deveria fazer? As etapas? O que que você recomendaria para esta Hum. pessoa? Aí eu recomendaria para procurar, assim, um profissional de confiança, como procurei ajuda para me preparar, porque a técnica de prova é muito importante, né? Assim, é, focar nas quatro coisas, porque se você for muito bem no que você acha que você é bom, tipo, geralmente quem tem inglês muito bom vai bem no speaking e no listening, mas às vezes tira um reading muito baixo ou um writing muito baixo. Tentar ir bem assim, ir muito bem no que você vai bem. Como eu ia bem assim no reading e no listening. Então, assim, ir bem no que você vai muito bem, mas ir bem mesmo, tirar uma nota mais alta e tentar manter a média no que você não vai tão bem, não deixar cair tanto. Dá atenção para as quatro habilidades, né? Tem muita gente que ignora uma habilidade e É, quando a nota destoa, né? A nota destoa. dá atenção para os quatro e no que você for bem, tentar ir muito bem, sabe? Eu acho que a prova não é. A prova é um conjunto, é de você ter uma prova boa no dia, porque tem algumas provas que são muito difíceis. Sim, tem uma variação E, mesmo do peso da prova. e tem reading que você já entende melhor, de que você já consegue manejar seu tempo melhor, né? Então, eu acho que, tipo assim, é o seu dia, da sua prova e de você estar preparado. Então, se preparar mesmo, entender que o inglês é importante, não é só técnica, né? Que eu já vi muito curso, assim, tentando falar assim, inglês não é tão importante. Em 2 meses você prepara e você vai tirar uma nota só com esse curso. Não é bem assim, né? É, tem gente que cai nesse golpe, né? É, Eu tem sou o gente. oposto. Eu falo assim, gente, se prepara com calma, vamos ver seu nível de inglês para ver se vai dar para a gente fazer agora ou se vai vir depois o resultado. Mas vai vir o resultado. Se você Não desisti, porque eu não desisti, eu fiz 4 vezes. Ó, eu tirei 81 na primeira prova. Na segunda prova, em vez de aumentar, eu tirei 79. Na terceira prova, em vez de aumentar, eu tirei 78. olha aí. E, e Aí na quarta, eu tirei parou, falou noventa assim, e não, agora seis. eu vou fazer uma estratégia melhor, né? Vou parar de ficar tentando sem mudar, né? Sim, aí tirei 96. Exatamente. Então não é quantidade, é qualidade, né? Na É hora que qualidade, tá tranquilo, ir pra prova tranquilo, sabe? Deixar tudo preparado para não ter surpresa, porque tudo que te tira do foco também é ruim, assim, olha, vê se o computador tá carregado, tira tudo, desliga antivírus, porque se você não desliga o antivírus, isso eu aprendi na minha primeira prova. Se você não desligar o antivírus do computador, na hora que você abrir lá, fizer o download do Proctor, para você
ter contato com o Proctor, o computador reconhece como vírus e não deixa você abrir. Tem vários detalhes ainda, né? Para o Home Edition, né? Questão de segurança. Eu fiz Home Edition. Desliga o antivírus, desliga tudo assim que você pode, tipo assim, ver as regras, porque você tem que estar atrás de uma porta, né? Para Aham. você ver, fazer tudo direitinho para não ter, na hora, não te deixar nervoso, não te tirar do foco, tirar a concentração e não te desestabilizar, né? Mas, pô, olha, ó, eu vou até lembrar uma coisa para você agora. Quando você fez a prova do TOEFL e tirou 81, foi depois de fazer o curso comigo, né? E depois das Uhum. outras duas tentativas que você fez, você não falou mais comigo. Aí depois, na Foi. quarta vez, você fez de novo um retreinamento comigo, né, para atualizar, e foi para 96. Olha só, diminui as duas provas que você fez sem o meu conselho, você diminui a nota. Tá vendo? Brincadeira, brincadeira, mas que bom que a gente conseguiu chegar no resultado. Eu fiquei super feliz quando você mandou mensagem para mim falando que tinha conseguido, né? Você ficou super Sim, animado, assim, mandou no WhatsApp a mensagem. E foi. é isso, aproveitar essa sua vitória aí nos Estados Unidos como hygienist, né? Sim. E daqui a pouco como dentista, né? Que talvez você, se tudo dando certo, né? De 2 a 4 anos, você consegue terminar essa faculdade. De 2 a 3 anos, depende do programa, né? Mas a maioria dos programas são 2 anos. Então, daqui a 3 anos, você já pode estar com seu diploma de dentista dos Estados Unidos, é isso? Sim, com a licença. Olha isso. Essa licença é permanente ou tem que renovar? É permanente. Você tem que fazer alguns cursos de atualizações, né? Entendi. Que precisa, né? A cada 2 anos, a cada. Mas é permanente. Então, estamos em 2023. Em 2026, Poliana será dentista americana com licença permanente, Amém. rica, poderosa. Amém. Parabéns, Poli. Parabéns mesmo pela sua trajetória. Fiquei muito Obrigada, orgulhoso de fazer parte teacher. dela, de verdade. Obrigada. Obrigada pela paciência também com os horários. É, né? Quem mora nos Estados Unidos tem fuso horário, aí tem horário de verão, troca o fuso horário, mas É, a gente conseguiu se encontrar. é Muito bem. verdade. Então, vamos ficando por aqui na entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo. Vou fechar aqui o nosso vídeo. Depois eu vou te mandar para você dar uma olhadinha, tá bom? Combinada. Vamos fechar aqui então.